Olá pessoal, nossa aula de hoje será sobre compreensão e interpretação textual, certo? Como compreender e como interpretar um texto. Então, vamos primeiro para a compreensão. Como compreender um texto? Às vezes a gente fica perturbado quando pega um texto e fica sem saber como responder. A compreensão, ela está dentro do texto. Todas as informações ali estão dentro do texto, certo? E de que forma? Você tem que prestar muita atenção nos enunciados que estão segundo o texto. Então, toda a informação está ali dentro do texto. O texto informa que no texto, então tudo está claramente dentro do texto. Por quê? Porque compreender é uma análise do que realmente está escrito no texto, certo? De acordo com o texto, então você está dentro, não é, do texto, observando todas as informações e colhendo todas as informações que estão ali dentro do texto. Porque muitas vezes quando falamos para os nossos alunos, não é, vamos interpretar um texto, vamos compreender um texto, ou leia o texto e faça a compreensão e a interpretação. Aí eu penso, não é a mesma coisa não? Não, certo? Não. Por quê? Porque compreensão, as informações estão dentro do texto. Já a interpretação, não é? Está além, está fora do texto. Quando falamos em exercício de interpretação, o aluno tem que ter conhecimento de mundo, porque vai além, certo? Porque as informações estão além do texto. E o próprio enunciado já, não é, fala sobre isso. Vem mais ou menos assim. Depreende-se, não é? Depreende-se, infere-se. Quando eu digo depreende-se, infere-se, eu estou querendo dizer o quê? Compreende-se, não é? O autor, ele afirma. E quem deduz, quem infere do texto é você. Conclui-se do texto que o texto permite deduzir que é possível subentender-se, não é? A partir do texto que. Então as informações, elas estão além do texto. Você tem que ter conhecimento de mundo, você tem que gostar de ler, você tem que gostar de adquirir conhecimentos, para que numa hora dessa, numa leitura textual, você tenha, não é, conhecimentos de mundo para saber interpretar e compreender o texto. Qual a intenção do autor quando afirma que? Veja, até a intenção você tem que saber. Interpretação, gente, é um pouquinho complicado, porque você tem que ter, aliás, não é complicado, mas assim, você tem que ter um conhecimento muito bom de mundo para que você, na hora de interpretar, tenha compreendido o que o autor quer dizer. É melhor você olhar os enunciados do texto para que você tenha uma melhor compreensão, certo? Por quê? Porque o autor, ele afirma, mas quem conclui é você. Vamos tentar compreender e interpretar esta frase. Luiz
anda pela rua sempre cabisbaixo. Então, em seu sentido literal, denotativo, eu tenho uma compreensão de que Luiz, aqui ó, certo? Em seu sentido denotativo, Luiz anda pela rua sempre de cabeça baixa, não é? Cabisbaixo, no seu sentido literal, quer dizer cabeça baixa. Mas quando eu vou para interpretação, certo? O que é que eu vou dizer aqui com essa frase? Luiz anda pela rua sempre cabisbaixo. O que seria cabisbaixo? Seria triste, amargurado, não está nos seus melhores dias. Aí é a interpretação, certo? É a interpretação, é o que eu deduzi, é o que eu concluí que Luiz estava, não é? Então isso é o que é compreender e interpretar. Vejam só, alguns pontos devem ser considerados antes de iniciar a leitura. É muito importante que vocês prestem atenção antes de iniciar a leitura. É melhor você começar sempre pelos enunciados. Preste atenção o que a pergunta quer dizer, porque muitas vezes você encontra logo ali no primeiro parágrafo do texto. Dependendo do enunciado, você encontra logo ali, certo? Então, 2. Destaque palavras-chave do enunciado. O que são palavras-chave do enunciado? Muitas vezes são as conjunções, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Então, é a partir dali que você observa a informação, às vezes também palavras negativas. Por trás daquilo ali está o ponto de vista, a opinião do autor, não é? Você tem que observar essas palavras-chave, esses dados importantes que o autor quer colocar, às vezes um verbo, não é? No imperativo, quando ele está o quê? Te dando uma ordem, faça, procure. Depois, destaque os tópicos frasais de cada parágrafo. O que são tópicos frasais? Aquela oração principal, não é? A ideia principal de cada parágrafo. Todo parágrafo no texto, ele tem a ideia principal, ele tem aquele tópico frasal. E aqui nós temos trechos que geram dúvidas. Nesses trechos que geram dúvidas, se você tem alguma dúvida, não é? Coloque uma interrogaçãozinha ali e passe adiante. Depois, quem sabe se mais na frente você não encontra a resolução da questão. Cuidado com as extrapolações, não é? Cuidado para não ir além demais do texto. Você precisa prestar muita atenção. Às vezes a resposta está ali na sua frente, no texto, e você está viajando. Tentem ler os enunciados com bastante cuidado. Prestem bem atenção em todos os enunciados da atividade, do exercício que vocês irão fazer. E aí vocês irão compreender e interpretar melhor. Mas um conselho para vocês: leiam, busque adquirir conhecimentos todos os dias. Peguem uma reportagem, peguem um acontecimento no jornal, no YouTube, na revista. Procure se informar, procure ter conhecimento de mundo, porque aí vai ficar melhor a questão da interpretação textual de vocês. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.